Então, assim, a regulação ela é um importante instrumento no equilíbrio do setor, das relações da prestação de serviço, né? Ela é necessária no ambiente, no ambiente de saneamento, para garantir a adequada prestação de serviço, né? E a atuação deve promover o equilíbrio entre os interesses dos cidadãos. Então, ela é o fiel da balança entre os interesses do prestador de serviço, do poder concedente e do interesse dos cidadãos, né? E a gente espera que essa pesquisa contribua para a readequação e reorganização do ambiente regulatório, tendo em vista que o novo marco de saneamento ele trouxe essa regulação nacional de competência da Agência Nacional de Águas e Saneamento e a competência da ANA para estruturar normas e procedimentos gerais que deverão ser seguidos pelas agências infranacionais. Então, essas normas de referência elas estão em construção e é adequado que, nesse momento, exista algum estudo sobre a estrutura de governança dessas agências regulatórias de saneamento no estado de Rondônia, a fim de a gente perceber se realmente, efetivamente, essas agências estão atuando até sobre o critério da existência de tantas agências reguladoras, da pulverização de agências reguladoras, e que isso traz também um componente de dificuldade para que os prestadores de serviço atendam a todas as recomendações. Então, a gente vê com muita tranquilidade e até com otimismo a criação dessa regulação nacional, que já existe nos setores de energia, né, de transportes, e não existia no setor de saneamento. Então, a gente espera que essa pesquisa ela contribua na construção da Agenda 2030, especialmente no ODS 6, mas a gente sabe que a água ela permeia todos os ODS, né? Ela vai facilitar a questão do gênero, a questão da diminuição da pobreza, do acesso à saúde. Então, é nesse sentido que a gente faz essa pesquisa. Pode passar. Então, buscando aí os conceitos, a gente sabe que é um mecanismo imprescindível dentro de um setor que existe um monopólio natural, né? Você não escolhe a rede de água que você vai querer, uma rede pública, e é preciso que exista uma ação do Estado para que as oportunidades sejam iguais, né? Então, é para isso que nasceu a regulação, ela já estava prevista na 11445 e ela foi agora fortalecida nesse novo marco regulatório. E o principal objetivo realmente é a proteção dos interesses dos usuários, através de uma fiscalização efetiva do serviço prestado, da quantidade, da observação, a observância dos níveis de quantidade, de qualidade desse serviço ofertado e de uma tarifa módica que possa ser suportada pelas populações mais carentes, né? Então, a regulação ela tem esse compromisso de buscar salvaguardar os interesses da população e o acesso à água, ainda mais nesse novo marco regulatório que propõe uma meta de universalização, né? A pesquisa não entra no mérito dos contratos, da questão da comprovação de viabilidade econômico-financeira, mas ela pontua exatamente a estrutura de governança dessas agências e o papel importante que a regulação tem dentro dessa prestação de serviço. Segundo Turola, né, elementos como a natureza do órgão regulador, o processo de condução dos dirigentes, o tamanho do conselho decisório, as formas de controle social, os mecanismos de financiamento da entidade, os requerimentos de publicidade e transparência, tudo isso importa de maneira decisiva para o resultado do processo regulatório. Então, se você tem uma agência com menos risco de captura, você tem mais chance de ter uma regulação efetivamente comprometida com todos os objetivos. Pode passar. Então, Berg também vem afirmar que a governança regulatória tem mais facilidade em listar os princípios do que implementar na prática, né? E aí ressalta a responsabilidade, né, dessa autonomia, da clareza de funções, da previsibilidade, do profissionalismo, da coerência entre os objetivos e principalmente da participação pública, do controle social, né? Então, é nesse sentido da necessidade de que haja transparência, de que haja previsibilidade, que a Agência Nacional de Água e Saneamento tem o grande desafio, né, de elaborar normas de referência
que sejam realmente passíveis de implementação, mas que dê essa segurança jurídica ao setor, que dê a previsibilidade para que possa vir mais investimentos. Então, é nesse sentido que a gente vai buscar também qual o perfil dessas agências reguladoras de saneamento no estado de Rondônia. Será que realmente elas estão constituídas legalmente, elas estão usando realmente as ferramentas regulatórias para fazer o seu papel, o seu dever de casa, num momento tão importante, onde a gente ainda apresenta índices tão distantes dessa universalização? Então, essa pesquisa ela busca abrir esse debate sobre a reorganização do setor, com o objetivo de avaliar essa estrutura de governança das agências e verificar os princípios de transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões, conforme preconiza o novo marco de saneamento. Pode passar. Então, a gente vai estudar as 5 agências reguladoras que estão cadastradas na Agência Nacional de Água e Saneamento. Elas são 4 municipais e uma agência estadual, que é a agência AGERO. Então, nós temos 4 agências municipais e uma agência estadual listadas aí. Pode passar. A pesquisa ela é exploratória, descritiva, né? Também bibliográfico documental. Ela vai utilizar o software Irabutec para analisar os instrumentos normativos numa segunda etapa, que é o uso das ferramentas regulatórias. Essa segunda etapa ela não está concluída ainda. A gente ainda está no processo de qualificação, mas com relação à forma de abordagem, a pesquisa é qualitativa, porque ela não se preocupa com a representatividade numérica, ela vai buscar compreender e explicar esse cenário, né, e buscar soluções e pelo menos, uma conclusão sobre a forma de organização dessas agências, e buscará o embasamento legal para os aspectos de governança citados na lei de criação. Então, a pesquisa se desenvolve em 2 momentos. O momento da pesquisa documental, baseado nas leis de criação, para entender que legislação são essas que criam essas agências, e, na segunda etapa, o uso das ferramentas propriamente dito. Pode passar. O resultado de discussão da primeira etapa mostrou que, nos aspectos de governança, existem nas leis de criação, houve uma comparação com os dispositivos legais e se concluiu que, quanto à natureza, todas as 5 agências reguladoras estudadas se alinham com o marco de saneamento. São organizadas como autarquias de regime especial. Todas elas falam isso na sua lei de criação, dotada de poder de polícia, de autonomia administrativa e financeira. Então, elas estão alinhadas com as leis que regem as agências reguladoras federais, que não precisaria exatamente ser assim, mas está. E com relação a organização, né, elas estão alinhadas com a lei. Pode passar. A gente vê com relação às legislações, elas demonstram que também existem critérios de destituição, que poderá ocorrer com comprometimento da integridade ou independência. Se algum dos membros cometer algum ato de infração muito sério, eles são destituídos, então cria uma certa proteção ao agente público. Ele só é demitido e exonerado se ele cometer um grave crime, também está em consonância com a lei federal das agências. E também, com relação aos mandatos, a gente vê que não são coincidentes. 3 delas exigem conhecimento jurídico, 2 não falam nada, então isso também deixa uma certa fragilidade para a agência reguladora. As leis de criação demonstram que 2 delas, eu vou ler aqui porque eu não estou conseguindo captar no celular. As leis de criação demonstram que 2 agências atuam somente em saneamento, uma delas somente em água e esgoto e 2 em todos os serviços delegados. Então, com relação à agência reguladora estadual, ela tem um amplo leque de atuação, saneamento, gás, transporte, todos os serviços públicos. Isso talvez dificulte a ação efetiva no saneamento. A gente não sabe ainda porque a fase de uso de ferramentas regulatórias está ainda para ser concluída. Quanto à vinculação, todas essas 5 agências elas estão ligadas diretamente ao Poder Executivo. A nomeação é do prefeito ou do governador, apesar da destituição somente por crime grave, como eu já falei, mas, de certa forma, isso também aumenta o risco de captura, né? Então, de uma forma geral, pode passar, a conclusão nos mostra que
a pesquisa constatou que a legislação de criação das agências se alinha em alguns aspectos com a Lei 13.848, que organiza as agências reguladoras federais. Como a gente pode ver, com relação à natureza, que é aquela que fala que todas elas se mostram como autarquia especial dotada de poder de polícia, independência financeira, orçamentária, e com relação ao poder conselho consultivo. Todas possuem o conselho consultivo da maneira como essa lei 13.848 recomenda. Com relação à natureza, existe um alinhamento com a lei 11.447, atualizada pelo novo marco legal. Nos aspectos de vinculação e nomeação dos gestores, todas as agências estudadas possuem forte vínculo executivo, como a gente já mostrou com a questão da nomeação, o que pode comprometer a autonomia e a imparcialidade de sua atuação. Então, de uma certa forma, a nossa pesquisa visa buscar qual é a estrutura de governança nesse primeiro momento, comparado com as legislações, verificando que a lei prevê realmente essa independência financeira, essa independência administrativa, ela tem a finalidade de cumprir as políticas e desenvolver as ações regulatórias, mas no segundo momento, quando a gente for buscar o uso das ferramentas regulatórias através de uma análise sobre a produção técnica das agências, seus relatórios, suas recomendações, suas ações de fiscalização, as suas autuações com relação a seu comportamento com relação à revisão de tarifa, o realinhamento de preços, como que se dá isso na prática? Qual é a efetiva atuação das agências no uso dessas ferramentas? A gente vai chegar na conclusão de que nível está se dando essa contribuição das agências reguladoras de saneamento no estado de Rondônia para a melhoria da prestação de serviço. Em Rondônia, nós temos índices baixíssimos ainda de atendimento, nós temos municípios que sequer têm regulação, mas a gente precisa organizar e demonstrar, ao final, dando contribuições para que essas agências possam evoluir. Até porque a nova lei não exige obrigatoriamente o cumprimento às normas reguladoras, mas condiciona o acesso a recursos federais às agências que possam se organizar em consonância com essas leis, essas normas de referência que estão hoje em plena elaboração pela Agência Nacional e com a participação aberta para todos os atores do setor, através de tomada de subsídio, através de consultas públicas e todas as outras formas de contribuição, né? Então, pode passar. Eu quero agradecer o presente trabalho, a coordenação e de aperfeiçoamento de pessoal nível superior CAPES e a Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos Profágua, através do projeto CAPES-ANA, que nos dá essa oportunidade de apoio científico para buscar essa pesquisa e, ao final, ter elementos práticos que possam contribuir para a melhoria da regulação no estado de Rondônia e para que essa regulação possa efetivamente contribuir para uma boa prestação de serviço num estado tão distante ainda da universalização, né? Nós temos em Rondônia, de maneira geral, menos de 50% de atendimento com água potável, isso se referindo a redes públicas de abastecimento. Esgotamento sanitário em torno de 2% a 3%, considerando rede pública, né? Sem considerar as soluções alternativas ou as soluções de condomínios particulares. Então, nós estamos realmente num cenário bem deficitário, muito longe da universalização, e precisamos que essas agências reguladoras infranacionais possam evoluir e contribuir efetivamente para a melhoria do saneamento do Estado. Era isso, né? Eu queria agradecer a todos e ficar à disposição de vocês. Muito obrigado. Ok, Márcia. Vamos, então, agora aos 15 minutos. Foi até precisa, né? Foi. Não precisa. Exatamente nos 15 minutos. E agora a gente vai fazer algumas considerações aí para ajudar, né? Ver o que podemos fazer para contribuir com o teu trabalho, tá? Você quer começar? Você já fez os minutos? Pode ir, professor. Márcia, fala para mim um pouco aí como é que
como é que está hoje realmente essa questão do saneamento básico, né? Mas antes, uma coisa assim, como vocês aí têm trabalhado aí dentro do programa essa questão do saneamento? Você é uma das primeiras a trabalhar nessa questão da linha do saneamento dentro do Profiagro aí? Você tem observado isso? E depois a gente fala um pouco sobre o estado todo mesmo na questão do processo de saneamento, para entender o nosso. Professor, eu tenho 33 anos de companhia de estadual de saneamento. Então, assim, esse é um dado importante que eu já ia te perguntar. De onde você fala? Né? Eu tenho 33 anos de companhia de saneamento. Eu já passei, inclusive, pela presidência da companhia. E a gente vê que, no princípio, né, no começo, a gente não tinha o primeiro marco, a Lei 11445, e o prestador fazia tudo, né? Ele se planejava, ele se fiscalizava, ele operava, né? E depois da 11445, ele teve uma organização, né, de saber quem era o titular, de que existia a necessidade de sair daqueles contratos precários, de formular os contratos de programa. Aí veio a figura do regulador, surgiu a agência estadual, né? E aí, logo em seguida, começaram a pulverizar as agências, né? Porque os municípios eles não têm, muitas vezes, o componente técnico, né, para assumir uma regulação, mas eles criam a agência a si mesmo, né, como uma forma de buscar recursos através da taxa de regulação, e com isso eles aí dificultam ainda mais o cenário, porque cria normas paralelas que o prestador tem que acompanhar. Paralelamente a isso, existe o sucateamento das empresas estaduais, né, que não conseguem, através do subsídio cruzado, né, manter a operação em níveis adequados em todo o estado. O Rondônia tem 52 municípios. A CAERD, no meu período de gestora, ela atuava em 47. Então, 16 deles respondiam com uma arrecadação suficiente para manter os serviços. E o restante, eles iam no compromisso com o social. A empresa estadual assumiu o compromisso social de manter o serviço no restante dos municípios, mesmo eles sendo deficitários. Então, esse modelo ele tende a ruir, a entrar em colapso, né? Paralelo a isso, assim, a indicação de gestores que muitas vezes não estão preparados, porque o país também não tinha lei anticorrupção, o país não tinha comitê de elegibilidade, então ficava muito na política que ia indicar os governantes, né? E veio toda essa política neoliberal pregando que todas as empresas públicas são deficitárias, são corruptas, que o Estado não tem recurso e que a solução é privatizar. Então, nem uma coisa nem outra resolve a questão do saneamento. Acho que é um conjunto de soluções, né? E eu sempre tive vontade de estudar isso. Então, depois, já no final de carreira, agora perto de me aposentar, surgiu a oportunidade de entrar no Profag e eu escolhi o tema regulação porque eu considero que o momento é muito importante, tendo finalmente a ANA como reguladora nacional, com esse compromisso imenso de fazer essas normas de referência e dar, pelo menos, alguma previsibilidade de regra no setor. Dar uma segurança jurídica para que esses investidores tão esperados como a solução do grande problema possam vir com mais segurança, mas também que as companhias estaduais tenham, assim, um cenário de mais tranquilidade para operar, as que se mostrarem aptas a cumprir os seus contratos. Então, a vontade é essa. O nosso Estado, hoje, a companhia, depois do decreto 10.710, a companhia manteve 21 municípios regularizados através da comprovação presumida, né? Já fez o contrato com o BNDES para que haja um estudo de modelagem. O Estado já tem uma lei que cria blocos regionais e aposta na formação de um bloco só, né? Entretanto, a capital do município, que é a mais viável, né? Que é a que tem maior arrecadação e maior índice de atendimento, ela aposta num caminho solitário de fazer um leilão individual e não aderir aos blocos. O cenário é de construção e de indefinição, porque o nosso setor, na minha percepção, ela está muito vinculada ao cenário político, que ainda está indefinido, de eleições de governador, de eleições de presidente, né? Então, aqui a gente ainda tem uma indefinição, mas o Estado aposta na formação de um bloco único que venha fortalecer e dar ganho de escala para esses leilões. E, com isso, também aposta que a Companhia de Saneamento Estadual possa vir junto num escopo menor, subsidiando e participando dessa gestão junto com um ente privado. Você conseguiu fazer a relação do processo de saneamento com as bacias?
Tem a bacia de Paraná, né? Do Madeira. O meu estudo ele não faz essa relação, ele tenta buscar a estrutura de governança das agências reguladoras de saneamento que estão atuando no estado e que estão vinculadas à ANA e a produção técnica delas para saber realmente o uso das ferramentas. E o efetivo papel. E o teu produto, qual é o teu produto? O meu produto é um relatório técnico que possa dizer em que pé está essa ação dessas 5 agências reguladoras, tanto de estrutura de governança, que no papel cabe tudo, as leis são adequadas, como a gente já viu, mas a gente não sabe se efetivamente elas estão atuando, fazendo uso devido dessas ferramentas, ou se elas não estão sequer atuando. Se elas têm componentes que dê controle social, que permita a participação da população, ou não. O relatório técnico, então, seria para alinhar o estado atual de atuação das agências, né? Verificando se elas estão contribuindo ou não na melhoria da prestação de serviço e, ao final, recomendações. Recomendações, né? Seria mais ou menos no sentido. Tá? Muito bem. Já está pronto? Professor, eu vou me submeter à qualificação agora no mês de novembro, ou final de outubro ou começo de novembro. Já mandei uma parte dos meus estudos para o professor orientador e ele vai convidar a banca e marcar essa qualificação. Mas o trabalho eu considero que ainda está assim, 60%. Eu tenho até fevereiro do ano que vem. É verdade, todos. Muito bem. Eu acredito que porque é um ponto que a gente não tem discutido muito, por exemplo, lá no nosso campus, né? Que é a questão do saneamento. Apesar de haver, sim, alguns enfoques dos trabalhos direcionados ao saneamento, né? Porque não era também competência do próprio água, né? O Jefferson disse seria mais para o doutorado, né? Mas é claro que é difícil fazer, principalmente nos municípios, né? A gente não tocar nesse assunto, né? Mas eu digo que não tivemos muitas experiências com alunos direcionadas diretamente à questão do saneamento básico. E isso me deixou assim um pouco, né, uma certa dificuldade de ver. Mas eu vou dar algumas contribuições, tá? No escrito que eu vou fazer para você, tá, Márcia? Tá, muito obrigada. Mas eu acho que é importantíssimo, né? O que me ficou assim um pouco a minha dificuldade também seria a necessidade de fazer esse estudo direcionando sempre as bacias, né? Que é um interesse nosso, né? Mas de repente você pode pensar alguma coisa nesse sentido aí, tá? Boa ideia. Tony. Obrigado, João. Márcia, assim, para mim, né, tá aqui, né, essa vida meio híbrida, né, que a pandemia nos ensinou, né, mas a gente sabe que a gente gostaria de estar presencialmente aqui falando com você, mas nem sempre é possível, né? Pois não. Lígia, eu não estou vendo vocês estão fora da câmera. Não, tá tudo bem aqui conosco. Tá mas o pessoal que vai fazer pergunta, acho que deixa para depois, né? O professor vai falar, depois a gente vai. Eu vou anotar aqui, tá, Lígia? Pode baixar a mão aí, depois eu. O ritual é sempre esse, né? Primeiro fala a banca, depois as outras intervenções, que serão muito bem-vindas, né? Então, Maria Lúcia, né? Márcia, não tem nada a ver com Maria Lúcia, né? Márcia Cristina Luna, né? Então, Márcia, assim, muito bom, né? A gente está aqui de Brasília, nós estamos aqui aproveitando o seminário pessoalmente, né? A minha formação como engenheiro agrônomo passa por Rondônia nos anos de 1970
Acho que eu diria 78 em Porto Velho, na Embrapa Porto Velho. Eu acho que foi nessa época, em 1978. É um prazer poder ter essa oportunidade de novo de estar visitando Rondônia através do seu trabalho, né? O que o João perguntou, né, do seu lugar de fala, né? E quando você nos diz da sua formação e da sua experiência profissional na Companhia, né, Estadual de Águas, inclusive, né, podendo ter o privilégio, né, de ter ascendido assim, a ter uma visão privilegiada desse serviço, e contar um pouquinho o que você contou, né, de como que os serviços de saneamento, né, ele vem se desenvolvendo ao longo do tempo, até que chegamos ao marco legal, e como que você, vivenciando, né, nesses anos todos, né, pôde, vamos dizer assim, de novo, né, ter uma percepção, ou talvez até mais do que uma percepção, né, ter opiniões bastante claras, né, e que é um processo que aconteceu no Brasil de maneira geral, né? As empresas de saneamento, né, elas eram rei, né, e de repente agora, né, ela vai para um processo mais democrático que está em construção, né? Então as leis ainda estão, né, bem assim, e a entrada da Ana, né, traz assim uma certa experiência na área de regulação, mas não na experiência na área de regulação de saneamento, né? E que é esse momento de construção. Então eu acho assim importantíssimo na sua contribuição, né, falar um pouco da história do saneamento a partir do seu lugar de fala, como sociólogo começa a dizer, acho que se te falar, a minha formação é agronomia e engenharia florestal, então, assim, o saneamento para mim tem mais a ver com o rural do que com o urbano de maneira geral, né? Mas o privilégio que a gente tem, que o João tem, e que espero que você venha ter também, em breve, né, da gente poder estar com o professor, a gente tem uma oportunidade de aprender muito, né, com as, né, e os estudantes, né? Eu digo que o mestrado profissional, João, não existe termo mais inadequado do que chamar aluna e aluno, né? Porque são profissionais, né, que já tem bastante, né, trecho aí, raros são aqueles que estão saindo da graduação e vindo para a pós-graduação, e a gente espera que vocês possam, no desenvolvimento do seu trabalho, desenvolver boas metodologias, né, e vir em breve estar fazendo também o mestrado, o doutorado, né, nessa área, e poder vir contribuir também, vamos dizer, no ensino, né, no ensino, seja ele acadêmico, seja ele profissional, né? Então, eu acho que o seu trabalho, na sua dissertação, né, eu acho que poderíamos ter um capítulo sobre a história, né? A história do saneamento, né? A partir de Rondônia, a partir da sua visão, né? Isso, a biografia da autora, né? Uma páginazinha sobre a biografia da autora, e realmente poder, né, trabalhar um pouco mais da história, né, do saneamento em Rondônia, que vai dialogar com muitos lugares do Brasil. Você acha que deve ter essa percepção, que passa pelo mesmo momentos diferentes, mas num processo bastante parecido, né? E que a empresa de saneamento, né, ela fazia tudo, né, e tinha uma responsabilidade, até responsabilidades ambientais, né, de áreas de proteção dos mananciais, né? Enfim, eu acho que você tem muita coisa, história para contar, e com algum esforço também, eu acho que seria um capítulo importante assim do seu trabalho, seria uma contribuição, né, um produto aí que seria importante da história, né, do saneamento aí em Rondônia. Bom, e aí você fala que você está vendo a empresa, a agência reguladora estadual, né, do estado de Rondônia, né? Então, você tem uma estadual que, teoricamente, ela vai se harmonizar com as municipais, né? Me desculpa e eu espero que você me corrija, mas, de certa forma, tem uma hierarquia, né, entre, né, em termos de diretrizes gerais que a ANA vai fazer, as diretrizes gerais que a
a estadual vai trazer, e aquelas que as agências, vou chamar de locais, mas que hoje são municipais, mas não sei nem se todas essas municipais atuam só no município, ou se atuam em mais outros municípios, estão, entre aspas, se regionalizando, né? Então, eu acho que essa história da regionalização no estado de Rondônia também, né, e essa visão de como que essas agências hoje já existentes e novas que vão vir a somar, como é que elas vão, né, como é que elas vão se organizar, né, ou vão se rearranjar, né, no território de Rondônia, né, e como o professor João também falou, a partir das bacias talvez mais críticas de Rondônia, certamente na região, né, de Porto Velho, vou lembrar ainda de Vilhena, de outras, de Paraná, né, outros centros urbanos, né, mais povoados do estado de Rondônia, como é que eles vão, né, como é que isso vai se acomodar, seria, né? Eu estou botando muito trabalho para você, mas é uma maneira que eu vejo assim, que talvez você possa, né, mesmo que não de maneira profunda, mas, né, de poder assim direcionar o leitor do seu trabalho né, a chegar ao ponto final. Estou vendo o professor Jefferson aqui entrando, nosso coordenador geral, a Márcia Lula, lá de Rondônia. Olá, Márcia, bom dia. Tudo bem? Deixa eu vazar aqui. Bom dia, professor. Você teve vídeo pela televisão, né, pelo YouTube, seus colegas devem ter mandado. Muito obrigado por participar do Prof. Água, viu? Muito obrigado. Espero que boa contribuição dos professores, viu? E uma honra tê-la aqui conosco, tá bom? Um grande abraço. Seus colegas estão aqui, da Unir, né? Seus colegas estão aqui todos uniformizados, camisa bonita, parece uma dudalina, viu? E é isso mesmo, tá bom? Grande abraço. Cuide-se bem, façam coisas pela água desse país, para melhoria dos recursos desse país, tá bom? Professor Danúzio, professor Antônio, não é isso? Isso, Danúzio, né? Então, o UNB e o UEA Parintins, não é isso? Então, é o Brasil se unindo em prol da água, tá? Isso para vocês, para todos vocês, tá bom? Simone, Lídia, Suelen, professor Cícero também, que está aí conosco. O senhor de onde, professor Cícero? Não, é aluno também, né? E aí... É aluno. Né? O Alex, mais 10 pessoas que estão nos acompanhando. Muito obrigado, grande abraço, fiquem bem. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, né, privilégio, né, poder ter aqui, né, o professor Jefferson, né, conversando com todos aqui. Mas tentando voltar ao fio da meada, né, Márcia, a gente sabe que é muito trabalho, né, mas que de uma maneira mais geral, né, você poderia, né, ir construindo um pouco mais a sua dissertação, que eu sei que deve estar sendo muito bem construída e que o resumo é ir direto ao ponto, né, desse momento, mas eu acho que você poderia também dar essas contribuições, né, da sua história e vivenciada e baseado nessa história vivenciada, a sua percepção, né, sobre esse momento de construção, né? E aí sim ir, né? E você já traz alguns resultados preliminares. Quando eu li assim, eu falei, olha, o trabalho já acabou, não, eu já vi que já tem, hoje agora eu percebi melhor, né, que já tem uma parte bastante, né, desenvolvida vamos dizer assim, de um pré-diagnóstico, né, sobre alguns aspectos dessa governança, né, da avaliação dessas empresas, né? E aqui eu vou, então, trazer alguns apontamentos que eu fiz de pronto, né, quando li a sua proposta, e peço licença aqui ao professor João para passar as anotações, e depois eu vou te mandar para o seu e-mail, tá? Essas anotações que estão aqui feitas, né? O instrumento da política de saneamento básico, né, já no resumo, né, eu acho assim que a gente tem que estar citando o marco legal, né? Essa coisa da gestão e regulação, né? A gente já entrar, né,
que você coloca logo ela na frente, mas citar esse novo marco legal, eu gosto dessa situação, e lembrar também que o novo marco legal não, vamos dizer, não revogou, né, a legislação de 2007, não é isso? Me corrija também se eu estiver falando alguma data errada, né? Então, já aí no último parágrafo aí da sua introdução, antes do material e método, né? Então, a pesquisa tem como objetivo, né, geral, avaliar a estrutura de governança das 5 agências reguladoras que atuam no estado de Rondônia, né, frente aos princípios de transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões, né? E aí você traz aqui como material, né, as agências que serão feitas, né, cita aqui um software Iramut Tech, né, eu particularmente não conheço, me parece que ele é para análise de discurso, análise de texto. Gostaria que você me explicasse um pouquinho o que é isso, né? E gostaria mesmo de ir lá na frente, quem sabe no dia da sua qualificação e no dia da sua defesa final, poder ser convidado, não para a banca, não faço questão de ser convidado para a banca, não. Acho que o que eu puder contribuir, eu estou tentando contribuir agora, mas no sentido de eu ter a oportunidade de aprender um pouco mais com você. Tá? Então, me fez lembrar um método de avaliação proposto pela Associação Brasileira de Agências Reguladoras, a ABAR, né? A ABAR, que tem um documento de 2016, o documento intitulado Qualidade Regulatória no Brasil, Dimensões, indicadores para monitoramento e avaliação das atividades regulatórias, né? Eu não vi isso citado no seu trabalho, né? Então, eu gostaria que você fizesse uma avaliação, né, desse sistema de indicadores, né, e fizesse uma adaptação, usa princípios também que certamente dialogam com esses princípios que você está citando de outros autores, mas eu acho que seria interessante você, com o seu orientador, constar, talvez, até como aprimoramento fazer uma aplicação de, pelo menos, parte do método, ou o método inteiro, né? Avaliar essas dimensões, né? A ABAR, qualidade regulatória no Brasil, dimensões dos indicadores para monitoramento e avaliação da atividade regulatória, né? É um documento de 44 páginas, ela tem mais formuláriozinhos lá dizendo de como que você opera os indicadores, que certamente deverão ser adaptados, né, analisados, e é um documento de 2016. Então, eram essas né, eu acho que é fundamental. Aí eu acho que no seu trabalho não pode deixar de visitar, né, esse documento e levar em consideração esse documento, que é plenamente aplicável, né, com as devidas... E eu sei que você tem a experiência necessária para fazer essas adaptações. Então, a minha contribuição é mais nesse sentido, né, de que você visite realmente o site da ABAR, de maneira geral, e em particular, né, esse documento que é um instrumento, né, que é um sistema de indicadores para a avaliação do monitoramento da atividade regulatória, que é bem dentro da sua proposta. Não sei, professor João, se tem mais algum comentário? Não, acho que... Então, eu gostaria que você comentasse o que você acha dessa né, do que, em particular, né, dessa publicação. Não sei se você já teve contato ou não. Professor, eu visito muito a ABAR na minha pesquisa. Inclusive, na minha dissertação, ela está dividida em 3 capítulos, né? O primeiro capítulo é exatamente o cenário do saneamento. Eu falo de Rondônia também, mas eu começo lá
no Brasil, com a criação da Lei 1445, que existia antes dela, a divisão de saúde e saneamento que ocorreu lá atrás, o Planasa, que veio na época militar, que criou a obrigatoriedade de que o financiamento viesse das operadoras estaduais, e os municípios tiveram que se submeter a isso. Eu faço todo aquele histórico, conto do saneamento, eu falo que os dados do cenário de saneamento, existem duas percepções diferentes, que é o Planasa, que faz uma análise considerando alternativas de abastecimento e dissolução de esgoto, e o SNIS, que leva em consideração somente rede pública. E que eu vou apresentar o cenário pelo SNIS, que é o que eu tenho mais familiaridade e que, de certa forma, consigo, através dessa análise, perceber a diversidade do cenário no país, porque o déficit de saneamento ele tem endereço certo, né? Ele ocorre nas regiões mais pobres, né, com menos acesso a recurso federal. Inclusive, eu faço a amostra, a comparação do déficit com os investimentos que aconteceram, criando gráficos que eu mesmo elaborei de 2017 até 2021, através da evolução do SNIS. Aí, passado isso, eu entro no segundo capítulo, que é o de regulação. Aí eu faço toda a contextualização de por que existe a regulação, que considerou que nasceu da necessidade de que possa dar oportunidades iguais no cenário de monopólio. E aí falo da regulação no Brasil, como surgiu. E aí eu vou para um cenário estadual, mostrando como é que está em Rondônia, e existe nesse cenário que está em construção, falo da agenda da ANA, né? E entro em 3 modelos de pesquisa que já aconteceram no Brasil sobre governança regulatória. Eu mostro a pesquisa da ABAR. A ABAR fez uma pesquisa grande no cenário de regulação, buscando exatamente isso, o perfil das agências reguladoras infranacionais. Depois, a ANA encomendou uma pesquisa ao Banco Mundial, né, que não está totalmente divulgada, mas que ela cita, inclusive, ela cita nos relatórios de impacto de regulação que ela está fazendo, as normas de referência, ela obrigatoriamente tem que fazer o relatório de impacto regulatório, e ela cita essa pesquisa também no relatório de impacto ambiental. Então, eu mostro o resultado da pesquisa que a ANA encomendou ao Banco Mundial sobre governança das agências infranacionais, e mostro também uma pequena amostra de uma pesquisa que o Brasil fez num cenário bem menor. Passado isso, eu entro na minha pesquisa e começo a mostrar os relatórios parciais, resultados parciais. E no terceiro capítulo, eu faço uma contextualização da pandemia, com o saneamento e com o compromisso com as ODS. Então, está estruturado assim. E eu queria muito que o senhor mandasse esse endereço certinho desse documento de 44 páginas para eu poder me debruçar sobre ele, que isso é muito importante para mim. Eu agradeço demais a sua contribuição. É porque esse documento foi gerado pela ABAR como um sistema de avaliação de agências reguladoras, que pode ser adaptado, né, para as agências estadual e agências municipais ou regionais, o que seja. Fantástico, fantástico, fantástico. É tudo que eu preciso, professor. Como critério, né, aqui do seminário, vai ser encaminhado as fichas das nossas avaliações para todos vocês, tá? Tá certo? Tá. Que passaram por esse processo, tá bom? Tá bom, muito obrigado. Vai ser encaminhado, tá? Então é isso, né? Eu não sei como é que estamos no nosso tempo. Acho que a gente está estourando. Tem a colega Lígia também, que queria perguntar. Sim, então vamos pedir assim 30 segundos. Eu vou fazer só um ponto, e os outros eu mando por e-mail para a Márcia, que eu gostaria de parabenizar você por ter escolhido esse tema, é realmente um tema muito relevante. Seu trabalho parece que está muito bem estruturado, eu acho que vai ser muito interessante interagir, inclusive, com você. Eu trabalho na Superintendência de Regulação do Saneamento Básico, então, assim, minha convivência com esses temas é diária, né?
E gostaria de perguntar a você se nessa avaliação que você fez, você avaliou bastante a questão da governança no nível de gestores, né? Mas, assim, com relação ao corpo técnico, se você incluiu algum requisito, assim, para analisar, por exemplo, quantidade de técnicos, se é adotado o processo seletivo e tal. E se a metodologia que você propõe, ela poderia ser aplicada a mais estados, e se poderia ser. E também você levou em conta as entidades que estão cadastradas não, estão citadas, né, lá no site da ANA, que aquilo não é exatamente um cadastro ainda, é o que nós sabemos que existem, porque a gente teve contato. No momento, a gente está elaborando um cadastramento e a gente vai conseguir ter uma ideia melhor desse universo. Mas, no mais, parabenizar você e dizer que você pode contar conosco, pode nos procurar para trocar ideias e contar com a nossa participação. Muito obrigada por você ter escolhido o tema. Maria Lúcia, antes de você responder, se me permite... Márcia, eu estou com Maria Lúcia, desculpa, Márcia. Antes de responder, Lígia, saber se tem mais alguém que pudesse fazer algum comentário, alguma pergunta para a Márcia, que aí você responderia em bloco. Eu acho que a gente ganha um tempinho aqui, né? Um pouquinho atrasado. Além de Lígia, alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta à Márcia? Não, né? Acho que só a Lígia mesmo. Então vai, tá bom. Obrigado, Lígia. Obrigado, Lígia. Eu agradeço demais. Eu agradeço a Lígia pela colaboração. Estamos aqui sempre, à disposição também. Tá bom, muito obrigada. Eu agradeço demais. Lígia, sim, eu vou analisar os aspectos exigidos em lei para nomeação, a existência ou não de quarentena, qual a formação de cada gestor. Eu queria ter feito entrevistas, eu até preparei um estudo para submeter ao CEP, mas meu orientador ele achou que essas entrevistas poderiam, de certa forma, trazer um cenário real. Então, a gente vai se debruçar sobre documentos legais produzidos pela agência e existentes nas legislações. Mas eu vou buscar a formação do quadro pessoal, vou buscar qual quadro que existe hoje, se existe conselho, se não existe, como é que é formado esses conselhos, vou tentar buscar isso aí também. E eu considerei essas 5, que são as 5 agências que a Ana diz lá no site que existe em Rondônia, né? Então, assim, eu acho que são essas 5 mesmo, Lígia. E o restante, eu vou fazer um mapa que está em construção ainda, para saber onde não tem, mas só para colocar na dissertação onde os municípios que não têm mesmo regulação alguma. Vou tentar construir isso. Mas eu agradeço demais, Lígia, e vou precisar muito de vocês também. Muito obrigada. Ok, é só nos procurar. Obrigada. Então é isso, né? Obrigado, Márcio. Vamos dar continuidade e vamos ver se na próxima a gente consegue seguir um pouco o horário, senão a gente vai almoçar já lá na hora de iniciar a parte da tarde, né? Eu tenho a tarde também. Então, quem é o próximo agora? O Cícero ou a Cláudia, né? Quem está? A Suelen ou o Cícero? É o Cícero? Eu acho que agora é Suelen. Cícero. Não, é o Cícero que seria o primeiro, né? Inverteu, né? Mas vamos lá. Então, Cícero, você faz uma pequena apresentação na sua fala inicial e depois apresenta o teu trabalho, tá? 15 minutos. Né? Máximo. A gente vai poder tentar fazer São 11h50. tentar fazer uma avaliação mais rápida também. Vamos lá. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou o professor Cícero, sou formado em Geografia e Artes Cênicas aqui da cidade de Campo Mourão, do Paraná, e tenho a honra de estar estudando, agora fazendo mestrado na Universidade Federal Tecnológica Campus de Campo Mourão. Sou professor já há 15 anos na rede estadual e me enveredo agora por essa área da pesquisa ligada a nossos recursos hídricos e também as questões ambientais ligadas aos resíduos sólidos. Eu vou tentar abrir aqui alterar layout, né?
Deixa eu só ver. Se você puder falar um pouquinho mais perto do microfone, nós não estamos ouvindo, eu não estou ouvindo muito bem. Está captando agora melhor? Ficou bom. Tá. Então, vou tentar ativar legendas. Não está aparecendo para mim aqui. Cícero, você vai nessa setinha onde está escrito apresentar agora, do lado da mãozinha. Aí a tela inteira. Achei aqui. Permite, você já começa o início. Estão vendo? Só me digam se estão vendo os slides. Tá joia. Tá joia? Tá, eu vou tentar ser o mais breve possível, porque como eu estou na escola e tenho daqui a pouco 40 minutos estar em outra escola, como eu estava programado no horário que tinham me encaminhado, e então está bem complicado aqui a questão dos horários para mim também, tá? Então, o título do meu trabalho é Reciclagem e seu potencial para a diminuição dos impactos no consumo de água e poluentes, né? Meu orientador é o Dr. Eudes José Arantes e o meu co-orientador é Robson Fonseca de Azevedo, tá? Concentração de pesquisa, planejamento, gestão e recursos hídricos. Bom, a relação de consumo da água e produção industrial para o fornecimento de produtos em todos os eixos de consumo da sociedade, assim como a utilização de matérias-primas voltadas para o funcionamento da indústria, que também se abastecem de água potável para o seu funcionamento, como no setor de embalagens, é uma problemática que nesse século não pode fugir dos nossos radares de estudo e pesquisa. Assim se faz emergente se debruçar sobre o questionamento pertinente, ainda com soluções distantes, como resolver a crescente necessidade de água, né, a cada dia demais, e a cada dia maior produção de resíduos sólidos. De que forma lidar com o fato de que milhares de pessoas estão tendo de viver com restrições de abastecimento de água potável e sofrendo consequências derivadas da poluição de resíduos sólidos. Bom, como nós vamos atuar atuamos dentro dessa pesquisa, né? Com um método de pesquisa utilizando dados quantitativos de levantamentos bibliográficos que abordam os elementos de relevância de nossa investigação, ou seja, a questão do consumo da água e a questão da produção de resíduos sólidos de água potável no Brasil, relacionado à direção da produção de resíduos sólidos utilizados para diversos fins na cadeia de consumo. Utilizando-se do método comparativo, pode-se espelhar quanto pode se economizar de recursos hídricos gasto em sua fabricação inicial do produto, né, da matéria-prima, diante do trabalho retirada de reciclagem desses resíduos sólidos nas cidades brasileiras. Bom, no segundo momento, pretende-se fazer um levantamento bibliográfico sobre a produção da legislação vigente acerca dos resíduos sólidos, demanda de mercado, descarte no meio urbano, destinação de impactos no consumo e poluição das fontes de água, e no terceiro momento do estágio serão pesquisados dados a nível estadual e municipal das atividades e processos do ciclo da reciclagem nesse processo do universo dos resíduos sólidos, do descarte, do recolhimento, do armazenamento e da recolocação desse produto no mercado. Por fim, será redigido texto que apresente essas informações, né, a nossa dissertação, acrescentada de proposta de implemento legislativo para a área da reciclagem, que seria a construção de um projeto de lei que implementasse a retirada de resíduos sólidos do meio ambiente, tomando como medida os parâmetros dos royalties de carbono quanto à proteção e manutenção de matas e florestas. Então, utilizando-se da mesma estrutura que hoje nós temos em legislação vigente, a questão dos royalties de carbono, que são a manutenção de matas, né, são as trocas dessa condição, são direcionados recursos para as cidades e os municípios que conseguem manter seus parques, suas matas naturais. Assim também nós teríamos uma outra legislação paralela, né, tomando como parâmetro essas mesmas condições de retirada de resíduos. Quanto uma cidade retira de resíduos, consegue retirar de resíduos sólidos que não são levados nem para os lixões, nem para os aterros, e colocado dentro dessa cadeia não só de reaproveitamento, mas de reciclagem. Resultado de discussão. A questão da água e dos resíduos sólidos, em diversos encontros, fóruns, cúpulas e representantes dos setores públicos e privados das grandes nações e organizações ambientais e econômicas, são vistos e revistos como elementos que, neste século, não podem ser simplesmente dissociados, né? Nós já temos aí até um título
chamado da poluição do plástico, ou a poluição, né, dos polietilenos, né, que são condicionantes de derivados do plástico, sacolas, garrafas, enfim, e dos papelões também. Segundo o IPEA, o Brasil já passa dos 200 milhões de habitantes, sendo um dos países do mundo que mais gera resíduos sólidos, matérias, substâncias e objetos descartados. O Brasil tinha uma meta até 2014 de acabar com os lixões a céu aberto, porém essa meta também não foi cumprida. A nova meta para o Plano Nacional de Resíduos Sólidos é reduzir para zero o número de lixões em todo o Brasil até 2024. Sabemos que não será possível. Portanto, observa-se nesse ponto, continuando a nossos resultados de discussões, levantados que ainda existe uma grande dificuldade, apesar da extensa legislação vigente, como a Lei 9.638, que dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, NMA, traz consigo diretrizes e instrumentos para a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental. Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.365/10, Política Nacional de Saneamento Básico, Portaria 274/19, recuperação de energia. Mesmo com todas essas leis e portarias, ainda não foram capazes de consolidar as ações e metas, assim como efetivar os investimentos que possam trazer os resultados desejados e urgentes para todos esses problemas já levantados. Bom, aqui eu trago uma ilustração e um gráfico, né, da quantidade de resíduos sólidos que nós estamos continuamente nessa crescente. Em 2010 eram 66,7 milhões, em 2019 agora 79 milhões, e geração de per capita, né, por quilo, de 348 a 379. E aqui é a ilustração desse processo, né, desses agentes que estão na ponta, ali à frente dessas condições de fazer conter ou diminuir esses impactos desses resíduos sólidos em lixões, em espaços abertos ou até mesmo nos aterros, fazendo com que essa matéria seja realmente trazida a um outro parâmetro de recuperação, tá? Assim, contribuindo para aquilo que é colocado no início do trabalho, a diminuição no consumo de água. E aí, lógico, continuamente, de energia e de poluição. Conclusão, pode-se apontar a necessidade da construção e aperfeiçoamento legislativo que eleve a coleta seletiva, a reciclagem refletida e a diminuição dos impactos de poluentes e consumo de água potável, trazendo à tona esses números que possam auxiliar na construção de uma proposta de implementação de política valorativa nos mesmos moldes do conceito de crédito de carbono, surgido a partir do Protocolo de Quioto de 1997, que visa a diminuição dos gases de efeito estufa, que provocam diversos problemas ambientais associados às mudanças climáticas. Por isso que a gente bate, a pesquisa também busca encontrar dentro do molde legislativo, né, das leis já existentes, outros implementos para que a condição dos materiais sólidos dentro dessa cadeia tenha também uma proteção legislativa e condições de investimentos previsto também em lei, porque senão você fica à mercê ou a uma condição de ações ligada muito a poucos trabalhadores que atuam de materiais e resíduos. Só olhos Cícero? possam trazer centro. Cícero, você nos ouve bem? A sua apresentação e a sua voz está falhando aqui para nós.
Se você estiver escutando a gente, tenta sair do link e retorna novamente, por gentileza, para ver se a conexão volta ao normal. Me ou- Alô, alô, alô. Me ouvem? Onde Foi no início da conclusão, não é, professores? O eu vou, microfone de vocês está fechado, professores. eu vou voltar lá. Estão vendo? Conseguem? Alô? Vocês conseguem me ouvir? Estamos te ouvindo, mas a apresentação está pronta. Agora, conseguem ver? Sim, entrou. Sim? Tá, então vamos lá. Então, minha conclusão: pode-se apontar a necessidade da construção e aperfeiçoamento legislativo que eleve a coleta seletiva, a reciclagem, refletida na diminuição dos impactos de poluentes e consumo de água potável, trazendo à tona esses números que possam auxiliar na construção de uma proposta de implementação de políticas valorativas nos mesmos moldes do conceito do crédito de carbono, surgido a partir do Protocolo de Quioto de 1997, que visa a diminuição dos gases de efeito estufa que provocam diversos problemas ambientais associados a mudanças climáticas. Assim, tem-se como material fim a proposta de um indicativo de lei que amplia a legislação nacional de carbono, colocando a cadeia de reciclagem, seus agentes e empreendimentos na diminuição de poluentes lançados no planeta e, dessa forma, vetores de serem contemplados com recursos econômicos para que possam ampliar cada vez mais qualitativamente e quantitativamente as atividades em todos os campos sociais, econômicos e tecnológicos culturais. Enfim, pensar uma legislação, né, num contexto no qual também esteja abrangendo esses agentes que atuam diretamente na cadeia dos resíduos sólidos, recolhendo, tratando e selecionando para o processo de reindustrialização da reciclagem. Tá? Os agradecimentos, o modelo que foi nos sugerido, e eu acrescento o agradecimento aos meus orientadores e todos os pesquisadores e pesquisadoras do nosso país que resistem firmes aos ataques e desmonte da ciência realizado pelo atual governo. Aqui algumas bibliografias também que estão no nosso trabalho que foi inscrito. Obrigado, e termino com a foto de Sebastião Salgado, dos nossos povos indígenas na Amazônia, da série de fotografia Gênesis.
Professores, o microfone de vocês está silenciado. A gente não ouve. Vamos lá. E agora, está ouvindo? Agora sim. Alguém da sala desligou o nosso microfone. Então, eu peço que tome cuidado, desligue só o seu, não desligue os dos outros, muito menos a nossa câmera, ou nos derrubem. Tá? Todos aqui têm a mesma hierarquia dentro da sala, ou seja, a mesma responsabilidade. Eu vou ser bastante breve e eu acho que também o seu trabalho é bastante oportuno quando a gente fala de uma Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico e você traz o tema de resíduos sólidos, né? Essa junção entre resíduos sólidos, essa integração entre resíduos sólidos e água, né? Então, água, indústria, né? Dentro dessa indústria, reciclagem. Então, nós temos aqui o alumínio, os plásticos e o papel e papelão. Não sei como é que você vai passar por isso, né? Mas você cita isso bastante claro, né? E como que as normas, né, as políticas de resíduos sólidos, né, elas vão se interagir no saneamento básico, né, o seu local, né, de propor políticas, né, é na política de resíduos sólidos, ligado ao saneamento e resíduos sólidos, né? Uhum. Então, traz esse viés bastante importante, né? E como que essa indústria, né, essas indústrias são consumidoras de água de alto consumo, né? Papel celulose clássico, alumínio também, né? E como é que se diz? E os plásticos, né? Também tem, né, a sua contribuição. Então, saber qual dessas, né, são mais importantes e qual dessas o processo de reciclagem, tanto, né, a nível mundial, no Brasil, nos estados, aí eu acho que começa o seu, né, o aprofundamento do seu trabalho, e você fala do município, eu acredito que você deva estar fazendo uma análise do município, de Porão, né? Campo Porão, né? E como que a legislação municipal ligados ao saneamento de resíduos sólidos pode incentivar o setor, né, da indústria de reciclagem, em particular essas que consomem ou economizam, né, bastante água. Então, o seu trabalho, eu acho oportuno disso, e que você vai dialogar muito com a política de resíduos sólidos, né? Então, acho que faltou um pouco você trazer, mencionar, né, tanto nas suas palavras-chave, né? Você traz aqui resíduos sólidos, mas talvez trazer a política, né? Política de resíduos sólidos, não só resíduos, né? Política de resíduos sólidos, políticas, né, de recursos hídricos, política, né? Esse tipo de coisa. Eu acho bastante criativa a sua abordagem, desafiadora, né? E boa sorte. Boa sorte. Você vai discutir a água a partir do consumo industrial, né? E dessa indústria, a indústria de reciclagem, e o que é mais reciclado, como que esses, né, resíduos todos vão trabalhar no consumo da água, né? Então, acho que ficaria, né, já de bom tamanho, como que pode, né, Campo Mourão, principalmente, né, a incentivar essa fixação desse tipo de indústria. Professor João. Então, eu tenho acompanhado também alguns projetos também nesse sentido da educação, até porque está previsto dentro do nosso programa, né? De educação ambiental, né? Na questão do ensino. Isso é extremamente relevante, tá? Eu acho que essa que é a tua proposta, né? E a diminuição dos impactos, né? E nesse sentido, teu título me parece assim um pouco confuso quando fala de impactos e de diminuição, tá? Depois tem que dar uma melhorada. É importante que você faça isso para ficar bem entendido. E até colocar o espaço que você está trabalhando, que é em Campo Mourão, né? Tá? Me diz uma coisa, já está bem desenvolvido, está
tá em bom andamento teu trabalho? Então, Qual é o produto que tu está pretendendo aí? Então, o produto final é justamente a carta legislativa, né? O projeto de lei, a construção do projeto de lei que quer colocar a questão dos resíduos sólidos também como natureza de impacto de poluição, ou seja, fazer com que as atividades de resíduo sólido, quanto mais o município atuar na retirada desse resíduo sólido que são jogados diretamente ou recolhidos diretamente para os aterros sanitários, né, ou os próprios lixões abertos, sejam contabilizados e condicionados a uma legislação que não só inverta esses valores de toneladas de resíduos sólidos retirados diretamente da natureza, colocado no ciclo, no processo de reciclagem, tenham aí valores econômicos, assim como são, eu até cito lá a questão da troca de carbono. Por exemplo, o Campo Mourão tem um parque ambiental no qual ele recebe royalties, né, de troca de carbono em recursos econômicos, que são diretamente direcionados à prefeitura. A ideia é justamente construir esse projeto de lei que possa também abranger as atividades da reciclagem, né, do próprio ciclo, dos agentes que estão envolvidos nesse processo, e esses recursos venham para fortalecer essa atividade. Porque o que a gente enxerga hoje, e aí você perguntou da pesquisa em que andamento está, o nosso levantamento, os 45% que nós já produzimos aqui, observa-se que não existe um recurso voltado diretamente para todos os agentes, para toda a cadeia do processo de reciclagem, né? Ou são ações diretas, economicamente colocadas ali por empresas privadas ou por associações. Aqui em Campo Mourão tem 25 espaços que recolhem esse material, 2 são associações e o restante são independentes, que compram materiais, resíduos sólidos, papelão, plástico, alumínio, de catadores, né, de pessoas que estão ali numa condição que não escolheram, mas acharam como a única alternativa econômica recolher esses materiais, sem nenhum tipo de proteção, sem nenhum tipo de atendimento. Então, faltam recursos justamente voltados para essa área, e nem na própria orçamento das prefeituras, e eu acredito que até mesmo observando agora o orçamento do Estado, não aparecem. Então, a gente pretende, como produto final, trazer uma legislação que tenha também essa regulamentação e que possa fazer com que dentro dela tenha lá artigos prevendo recursos para quem consegue retirar da natureza diretamente, que seria jogado em lixões, né? E traga para o ciclo da reciclagem valores econômicos em toneladas de materiais sólidos, né, ou resíduos sólidos. Eu só acho que você tem que precisar qual vai ser essa política. Eu sugiro que você visite todos, né, os possíveis, mas uma proposta de política municipal, né? Sim. Municipal seja clara, tipo de resíduo sólido. Eu acho que você também é professor de quê? Geografia e arte. A geografia e arte, eu acho que você tem que ter subprodutos materiais também, né, de educação ambiental, né? Não Sim. dá só para você ser, né, eu só quero fazer a política municipal, ou a estadual, ou a nacional ou a mundial, né? Eu acho que você tem que, né, ter aí produtos aí, né, voltados aí para, né, algum produto, né, também para contribuir, né, também na área de educação, né, nos locais que você atua, né? Eu acho que seria um viés também bastante interessante para você pensar em outros produtos. Legal. Também, assim, né, cartilhas, sei lá, vídeos, entendi. Atividades práticas, né? Assim, né, atividades práticas na área de educação ambiental ligada a essa temática água e resíduos. Uhum. É isso. Nós vamos fazer, então, as considerações, até para não demorar mais, mas eu acho que ficou meio confuso a parte dessa processo, dessa construção legislativa aí do projeto, né? Mas tem muita coisa a se fazer, né? Já que você argumenta que tem muito pouco, de repente poderia, se fosse
uma cartilha para se trabalhar nas escolas, né, já seria um produto interessante, né? É claro que a abrangência que você quer é um pouco maior nessa perspectiva, então, pensar bem isso aí, tá? A Simone quer falar, né? Algum comentário, Simone? Acho que poderia fazer... Sim, bom dia. Simone, podíamos fazer da mesma forma, você fala, e se tiver mais alguém, também já fala em bloco, e aí o Cícero interage, né, em bloco também. Aí, concluir também. Bom dia. É só um comentário. Eu sou Simone, sou da ANA. Eu vi que um dos produtos, né, é um produto bem assim, grandioso, né, fazer um projeto de lei, né, para os resíduos sólidos. Mas só lembrando assim que a ANA agora ela está editando normas de referência para a área de saneamento. Então, o seu trabalho, como você vai fazer um apanhado das legislações, o que há agora, seria muito bem-vindo, né, esse tipo de produto para a gente, porque tem toda uma metodologia, né, que a gente faz para elaborar essas normas, a gente escuta, né, tem a parte de tomar de subsídio, então o produto do seu trabalho pode ser muito bem-vindo aqui, porque quando a gente fala projeto de lei, né, uma coisa tortuosa, né, assim, a Casa Legislativa é um mundo à parte, assim, então você como aluno do Prof. Água pode ser bem ouvido por nós, e seria assim, ficar atento ao calendário ali né, da emissão de normas. Nossa primeira norma de referência foi uma de resíduos sólidos, talvez você... Então, assim, todas essas sugestões são bem-vindas para a gente. Sim, e é isso. Sim. É legal, muito bom. Parabéns. Eu que agradeço, Simone. Só fazendo uma observação, parece grandioso, mas não é tão grandioso. É porque como os catadores e todos os agentes desse ciclo do processo de reciclagem é invisível, e quando a gente vai falar de reciclagem, de atuação da retirada de resíduos sólidos de dentro das áreas urbanas ou até mesmo rural, não aparece esse pequenininho que está ali na ponta, aparece os grandes megas, né, industriais que estão aí injetando dinheiro nesse novo processo que alguns até se colocam como o estandarte da nova era do selo ambiental. Não é só uma questão de querer com que os agentes também, essas pessoas que participam diretamente, que são os que retiram resíduos sólidos ali de cada residência, de cada rua, possam também ter recursos previstos em lei e numa legislação que proteja também a cadeia de trabalho, certo? Eu passei por uma casa legislativa aqui em Campo Mourão e sei como são feitos alguns apagamentos, inclusive quando você fala de legislação. Parece que é só a Simone, né? Tá, então a gente... Tá, Cícero, a gente vai fazer as considerações, você vai receber as fichas de avaliação, tá? Obrigado, João. O seu orientador também vai receber. E aí vocês podem depois aproveitar alguma coisa do que foi dito aqui. Muito bom. Obrigado, Simone. Agora, então, vamos passar para a Suelen, né, Suelen? Está aí? Está aí, né, Suelen Marques? Bom dia. Bom dia a todos. Eu vou iniciar a apresentação aqui. São 3 ou 4 de manhã, hein? São 3. Todos conseguem ver? Eu estou vendo aqui, nós estamos vendo. Então, meu nome é Suelen Marques, eu sou engenheira ambiental. Atualmente estou, né, no programa de mestrado do Profágua. Vou apresentar um pouco do meu projeto de pesquisa, que tem como tema a previsão automatizada de cheias a partir da integração dos modelos SWAT e REC-RAS, o estudo de caso da bacia do Rio Pardo, em Iúna, aqui no Espírito Santo. O meu professor orientador é o PhD Marco Aurélio Costa Caiado, né, e eu sou do Polo UFES, né, Universidade Federal do Espírito Santo, e esse tema está na linha da regulação e governança de recursos hídricos. Bom, falando um pouco, né, uma introdução, as cheias dos rios, elas não são um problema em si, né? Elas são necessárias para que se consiga atender todos os usos previstos para um determinado curso d'água.
Mas o problema ele surge quando a gente tem cidades sendo instaladas, né, nas margens desses rios, e com isso a gente pode vir a ter, né, as inundações. E essas inundações, elas comumente elas estão relacionadas com a ampliação, né, de áreas impermeabilizadas, que são provocadas ali pelo crescimento das cidades, né, necessidade de criação de infraestrutura, uma pavimentação, uma drenagem, e aí você tem canalização de cursos de águas naturais, e muito atrelado também com as deficiências de planejamento no âmbito, né, municipal e zoneamento também urbano, né? E uma das ações que podem contribuir para a prevenção de desastres hidrológicos, como as inundações, é a implementação de um sistema de previsão de cheias, que se baseia em modelos hidrológicos para trazer ali, né, um dado de chuva, para transformar em vazão, e também dados hidráulicos para, a partir daquela vazão, a gente chegar num nível ali de inundação, né, e poder ter um sistema de alerta e prevenir essa população, né. O município de Una, por que a gente está falando dele, né? Aqui no Espírito Santo, ele sofre com constantes inundações. A gente tem informação da Defesa Civil Municipal que chega a ter recorrência ali anual, né? E um dos maiores eventos que ocorreu ali nessa sede foi em 2020, janeiro de 2020, que inclusive é essa foto que a gente vê aí na figura 1, que trouxe muitas perdas materiais para toda essa população, e nós tivemos casos até de perdas humanas já. E isso levantou ali uma necessidade desse município de agir, né, para prevenir esses desastres, e também, né, mobilizou ali a população para pedir, né, e esse município ele contratou um plano diretor de águas pluviais e fluviais, que ele foi elaborado, inclusive, na consultoria, empresa de consultoria que eu trabalho, sob coordenação do professor Marco Aurélio. E dentro desse PEDAP, né, existem ações estruturais e não estruturais, e como forma de complementar, né, esse produto, né, que veio essa ideia de trazer esse sistema, né, de previsão ali de inundações para a cidade. Então, o objetivo seria ali apresentar uma metodologia de integração de um modelo hidrológico e um modelo hidráulico num módulo automatizado que possa ser aplicado nas bacias, tanto do estado e mais especificamente na bacia do Rio Pardo, ali até a cidade de Una, né, que é a nossa área de estudo. Então, minha intenção não a intenção é facilitar essa modelagem através de uma interface amigável, né, de forma que o operador lá na Defesa Civil ele seja capaz de introduzir um dado ali de previsão pluviométrica, trazer isso para dentro desse módulo, e com isso ele gerar uma cota de inundação e ter uma decisão de alertar a população ou não, né? Então, apresentando minha área de estudo, como eu já disse, é a bacia do Rio Pardo. O Rio Pardo, aqui no Espírito Santo, ele vai desaguar num dos nossos principais rios, que é o Rio Itapemirim, né? A gente vai trabalhar ela na montante da sede do município de Una, que dentro dessa área tem ali 423 quilômetros quadrados, sendo que 7,8% dessa área está dentro do estado de Minas Gerais. Então, a gente faz um plano para o município, entretanto, a gente sabe que os problemas desse gerenciamento, né, esse gerenciamento em si, ele tem que ser integrado com toda essa área de abrangência da bacia, né? E isso também é tratado dentro do plano do PEDAP, mas o meu produto ele vai se concentrar ali nesse município de Una. Ele compreende os municípios capixabas de Una, Irupi, Batiba e o município de Mineiro de Lajinha, sendo que apenas no trecho urbano de Una a gente tem 5 quilômetros de Rio Pardo, e é esse trecho que vai ser modelado ali no
REC-RAS. E como funciona essa automatização da previsão de cheias, né? Existe já um módulo automatizado que foi proposto por esses autores, que eu trago aí na figura 3. Ele foi feito para uma bacia lá na Ásia, né? Então, a ideia é a gente poder trazer esse módulo aqui e aplicá-lo na nossa região. Então, ele está todo... o setup dele está todo elaborado para uma outra bacia, a gente tem que adaptá-lo para a nossa realidade, né? Então, esse módulo a gente faz uma execução do SWAT. Então, ali a ideia é só apertar um botão e todo o modelo que já vai estar calibrado, com os dados de entrada, tudo certinho, ele vai apenas executar com uma precipitação de previsão, e com isso ele vai ter um resultado de vazão provável de acontecer com aquela precipitação. Diante dessa vazão, ele executa ali o REC-RAS, que também já vai estar previamente calibrado, já com os dados de entrada certinho, e aí ele vai obter como resultado uma cota de inundação, e aí ele vai poder usar isso para tomada de decisão, né? E aí espera-se com isso a descrição de uma metodologia de previsão automatizada de cheias, né? A partir da integração destes dois modelos, que é o modelo SWAT, que é o modelo hidrológico, e o REC-RAS, que é o modelo hidráulico, já são conceituados, são muito utilizados, né? Não só no Brasil, mas ele vem de fora do Brasil, né? Mas muito utilizado aqui também, especificamente para a bacia do Rio Pardo, lá em Una. Esse módulo, ele sendo de relativa facilidade de manuseio, ou seja, para que qualquer operador ali dentro da prefeitura, dentro da Defesa Civil, ele possa utilizar, né, necessitando de pouca capacitação. E essa metodologia pode ser utilizada ali na tomada de decisão para a emissão de alertas quanto ao risco de inundações no município. Esse produto, concluindo, né, esse produto desenvolvido, os modelos calibrados e os materiais de apoio serão fornecidos ao poder público municipal. Quais seriam esses produtos, né? O relatório técnico, com toda a descrição de todas as modelagens, quais materiais foram utilizados, porque foram o detalhamento, né, dessa modelagem, a revisão bibliográfica, e no final a gente vai ter um manual do usuário, que é ensinando passo a passo para aquele operador poder utilizar aquele módulo, né, de automatizado daqueles modelos. Essa pesquisa ela se relaciona com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 11, que busca tornar cidades e comunidades mais inclusivas, seguras e resilientes e sustentáveis, né, no que tange aos desastres hidrológicos. Bom, eu agradeço a coordenação de apoio a aperfeiçoamento de pessoal nível superior, a CAPES, né, e também agradeço ao programa Profiágua pelo apoio técnico científico aportado até o momento. Agradeço também ao meu orientador, né, por todas as sugestões, e finalizo minha apresentação por aqui. Muito bem, Sueli, obrigado, hein, pela sua apresentação, dentro do tempo também. E aí a gente vai fazer alguns comentários, né? Eu achei extremamente interessante, eu acho que está bem objetivo o trabalho, né? Eu poderia até comentar que existe já alguns sistemas de previsão, né? Que eu não sei como é que aí no Espírito Santo, eu acho que eles devem receber isso, faz parte de alguns sistemas, né, de prevenção associados ao INPE, o INEMET e outros órgãos aí que controlam, né, a previsão de tempo, de precipitação e também de cheias, né? Mas é mais uma contribuição, mesmo que eu fosse dizer que não precisaria, não, mas é sempre uma contribuição e uma coisa pontual que pode ser extremamente relevante e contribuir para isso também, né? A gente tem alguns trabalhos aqui na região, no meu caso, né, eu sou do Amazonas, o que mais tem lá é rio, né?
e água. Mas e a gente tem sistemas urbanos bem preparados para a chuva, tal, mas mesmo assim, em alguns casos extrapolam, né? E a gente tem problema. No caso da chuva, não estou falando da enchente, né? A enchente é normal lá, mesmo quando supera os limites, né? E a gente trabalha também com alguns equipamentos de parâmetros, né? Da água, com sistemas autônomos, né? Automatizados, né? Que de repente poderia até fazer algumas trocas de ideias, né? Tá? Esse modelo que você está utilizando aí, que já é consagrado, que eu vejo em países da Ásia, né? Mas de repente poderia ser interessante para a gente trocar algumas ideias nesse sentido aí, tá? É extremamente valoroso, né? E você só precisa definir os pontos, né, de coleta, né, das informações. E eu acredito que você vai ter os aparelhos de coleta de dados ou você vai se utilizar de outros parâmetros? Como é que... A gente vai usar já a rede instalada, né? O CEMADEM já tem uma rede bem distribuída aqui no estado. Nós temos também outros órgãos que fazem essa previsão, né, de precipitação, como o INCAPé, que é a assistência técnica né? Então não tem um aparelho, tem só o modelo, mas não tem aparelhos captando no sistema, na rede hidrológica. Há alguns dados nos parâmetros de subida e descida ou coisa parecida, não? Nem pluviosidade. Já vão pegar os dados do sistema. Pegar os dados do sistema, sim. A princípio, sim. E o modelo vai orientar uma previsão? É isso? Eu entendi de uma forma que é porque a gente tem os órgãos que fazem a previsão de chuva, né? Por exemplo, hoje pode chover 50 milímetros de chuva por dia. Então, a ideia é trazer essa previsão, distribuir ela, né, ao longo de 24 horas, por exemplo, e inserir essa distribuição de chuva, essa chuva distribuída dentro do programa para fazer uma previsão de inundação. Entendi. Pois é, então é isso, tá? E como é que está o trabalho? Já está bem andado? Já está para concluir? Professor, para concluir ainda não. Eu, inclusive, terei que pedir uma dilatação do prazo por conta de atraso, né? Eu tinha um outro projeto de pesquisa que eu estava desenvolvendo no ano passado, porém, a gente dependia de alguns patrocinadores, né? Infelizmente, não foi à frente o projeto de pesquisa. Então, a gente teve que mudar o curso do andamento. Então, devido a isso, eu vou ter que pedir uma dilatação de prazo. Tudo bem. Obrigado, Suelen. Também é uma oportunidade da gente estar discutindo inundação no Espírito Santo, né? Vira e mexe, né? A gente tem acompanhado, né, pela mídia, de maneira geral, esses problemas que a todo verão, né? Agora nós vamos começar, daqui a pouco, né? Vamos começar a ouvir falar de novo de Iuna, Serapiúna, Iconha, tem várias cidades. Sim. Não sei se é na mesma bacia do Pardo, mas, enfim, várias cidades que sofrem, né, desse... Não é um privilégio do Espírito Santo, né, mas pelas questões, né, do modelo do terreno, né, os processos de ocupação, realmente o Espírito Santo tem sofrido bastante, né? Então, a importância do seu trabalho é incontestável, né? Agora, o município de Iuna, né? Eu acho que eu vou no Espírito Santo, aí vou visitar Iuna. Você é cidadã de Iuna? Você mora em Iuna? Qual a sua relação com Iuna? Eu trabalho numa empresa de consultoria em Vitória, né? E nós fomos contratados para elaborar o PDAP de Iuna, Plano Diretor de Águas Pluviais, que a Vantec Engenharia elaborou. E por isso
eu fiz essa conexão, né, de trabalhar com o IUNA. Inclusive, esse trabalho foi coordenado pelo meu orientador também, né? Então, a gente vai aproveitar algum produto ali do PEDAP para trazer para a minha... Eu acho assim, então, o município de Iuna não tem nenhum sistema próprio municipal de alerta, de defesa. Então, isso aí é bastante interessante, né? Também de trazer essa questão, né, para a defesa municipal ali tratar, porque essas, né, o PEDAP aqui, eu falei assim, plano diretor de águas pluviais, né? A minha formação inicial, ou a minha deformação inicial, né, é agronomia, engenharia florestal, enfim, depois a gente foi caminhando para as áreas mais ambientais e agora dentro da área de recursos hídricos. Então, a questão do manejo das águas, né? A questão do manejo das águas, a ocupação do território é sempre uma questão. Eu costumo provocar aqui, já que você é empresa de consultoria, né? O pessoal fala muito em drenagem e manejo de águas pluviais, ou seja, a gente pega, impermeabiliza, ocupa, drena e depois maneja. Não, é o inverso, né? Maneja-se a água pluvial para depois, né, tem que mudar o paradigma, né? Maneja para depois ver o que precisa realmente drenar, né, em função do uso e ocupação. Mas, enfim, então você já tem toda essa experiência, e uma das perguntas do material e método que eu queria ver é quanto que o município investe e investiu na defesa civil, né? Eu vejo assim, eu sou natural de Petrópolis, né? Também você deve conhecer, você que trabalha com esses... Lá são os deslizamentos, tem problema de inundação também, bastante grave no centro da cidade, né? Mas os deslizamentos é o que ocupou a mídia, né? Ocupa normalmente a mídia, né? Na bacia do Corumbá, no município de Petrópolis, né? Recentemente também na área quase que central, na Santa Teresa, que desbarrancou tudo. Enfim, são deslizamentos. E o município não investe mais... Olha, não chegou a milhares de reais na defesa civil. É impressionante, né? Então, assim, como que não só o sistema de alerta, mas quanto que ele investe, né? O que adianta alertar se não investe nada, né? Então, verdade. Isso é uma questão que eu vale. Então, nesse sentido, né, eu vejo assim, é importante dentro da municipalidade, né, quais são aquelas planícies de inundação, não sei se posso usar esse termo, né, adequadamente, né, a morfologia, né, a geomorfologia daí, acho que sim, poderia usar o termo. Quais são as planícies de inundação de maior risco? Certamente que o centro urbano, né, e as perdas já efetivadas e as perdas potenciais, né? Então, a gente poder ter esse mapeamento das planícies de risco, né, e esse sistema de alerta também, né, levar em consideração, né, essas planícies de risco, né? Se chover mais um pouquinho, quanto que inunda, quanto é que vai, né? E uma coisa que me passou em mente também, né, se esse sistema de automação, né, se existe possibilidade hoje, né, do monitoramento em termos de celular, né? Se as pessoas, né, pensando em defesa civil, inundação, e inclusive, né, perdas efetivas de vidas e potenciais perdas de vidas também, como que o seu trabalho pode pensar? Sei que você já tem muito trabalho, né? Sim. Você tem muito trabalho para calibrar isso tudo, mas como que traduz isso para o cidadão? Olha, tem aqui um aplicativo, você vai lá numa store de aplicativos, né? E você vai ver isso aqui rodando lá. E você, de onde você estiver, você vai ver que no seu ponto, qual é o teu risco, né? De estar ali. Eu pensei assim também, quem sabe, eu sei que você tem bastante trabalho na calibração, vai ter bastante trabalho na calibração, né, essa coisa toda, mas também onde que fica isso, né? Vai ficar lá na Defesa Civil, vai ficar lá na sua empresa de consultoria, né? Vocês operam e tal, e o cidadão que mais precisa dessa informação,
né? Ele vai ter acesso a essa informação num aplicativo do celular. São provocações só, tá, Sueli? Eu entendo. Né? A nossa intenção é munir a Defesa Civil de um aparato que ela possa tomar a decisão de avisar o cidadão, né? E Pois aí eu já penso em ter o aplicativo, né, para o cidadão, né? Como muito interessante. Como eu sou de Petrópolis, eu sei que, sabe, politicamente não avisa não, vamos ver o que vai dar, né? Investe pouco, o que vai dar? E o cidadão podendo ter isso na mão, né? Quem sabe, né? Essa é a minha provocação. E vocês não vão usar nenhuma base de sistema de geoprocessamento, por exemplo? Sim, com certeza. A gente usa muito o ArcGIS, né? Para fazer toda a parte de processamento de dados geográficos. Quando eu tiver com o aplicativo, eu passo para o Mura lá. Pode deixar. Se estiver chovendo, peraí, deixa eu ver se eu vou passar por aqui ou se eu vou passar por aqui. E a Simone quer falar novamente. Simone? Mais uma vez. Sim, só queria dar parabéns para a Sueli, porque esse tipo de trabalho assim, é super importante, porque no nosso país a gente atua muito na emergência, né? A gente gasta muito dinheiro em reparar, né? Quando a desgraça vem, a gente vem reparando. Então, esse tipo de trabalho que você traz contribui, né, para uma cultura de prevenção, né, nas etapas prévias. Quanto mais a gente gasta em prevenção, menos a gente vai ter que reparar. Então, assim, é um trabalho super importante. Você está fazendo uma coisa complexa, né? Tá vindo de uma modelagem, né, hidrológica e hidráulica, né? E para fazer uma coisa simples para o município. Então, é um presente para o município. Assim, parabéns. Só parabenizar mesmo. Fico muito feliz com esse tipo de trabalho. As experiências de sala de crise da Ana também têm a ver com as inundações, né? Ela tem algumas interfaces aqui diretas. Sim, pessoal que trabalha também temos uma área de operação, superintendência de operação e eventos críticos que trabalham com isso, né? Então, assim, a gente também dá curso também desse sistema que você está usando, o RECNAS. A gente trabalha também com esse tipo de capacitação nessa área, né, da nossa superintendência. E, assim, é super bem-vindo, né? Que o município tem que ter um instrumento, você está dando um instrumento para o município, para ele poder fazer essa modelagem e agir no momento certo. Então, nem todo município tem isso, então é realmente um presente. E pode contar com a gente também. Aqui no Espírito Santo... Não sou dessa área, mas a gente tem uma área específica para isso. Aqui no Espírito Santo existem alguns sistemas, né, que umas salas de situação que monitoram as cheias, mas principalmente no Rio Doce, que é um rio maior aqui, né, que é a gestão da bacia fica a cargo da União, né? Então, agora as menores a gente já não tem tanto instrumento assim para poder, né, fazer esse trabalho. É isso. Acho que a gente tem aí muitos produtos, né? E para encerrar, a gente agradece a participação de todos, da Suelen, da Cláudia, do Cícero, né? Não sei se está por aqui. Tá? Convidar vocês para continuarem, né? Quem não pôde vir, né? Acompanhando aí pelas redes sociais, né? Que vai ser transmitido aí do seminário, tá? E só lembrando que vocês vão receber, né? As nossas contribuições, tá? Tanto o orientando quanto o orientador. Obrigado, gente, então. Obrigada. À tarde a gente está aí de volta nas atividades também aí, tá? Quem for apresentar hoje, faça aí a sua... Tchauzinho. Boa tarde. Um abraço. Tchau. Aqui vem Como é que eu vou almoçar hoje? Aqui tem... Vai ser... Aqui é. Aqui vai ter que ser no restaurante da Ana. Nessa hora.